errei a mente pra ficar tudo. Aí é tenso. Queridos, vamos começar então? Laura chegou, a gente... Isso, tem motivo pra começar, né? Não, vai. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, te louvamos por tudo. Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei. E nesta manhã que estamos aqui para esta aula, que possamos ter uma aula satisfatória, proveitosa. Senhor, abençoe todos que já estão aqui e os que estão a caminho para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a aula de hoje, terceira lição toda, nós estaremos falando, né, fazendo uma abordagem aqui sobre os ofícios de Jesus Cristo. Na aula passada a gente já fez uma abordagem sobre os ministérios, uma introdução aos ministérios, isso desde o Antigo até o Novo Testamento, e hoje nós estaremos falando dos ofícios. Nós estaremos falando dos ofícios de Cristo. Como sempre. Ok? E nessa abordagem é interessante nós pensarmos em alguns pontos aqui. A gente terá tanto a parte do Antigo quanto a parte do livro. Fazendo o exercício no final hoje também. Amém? Eu quero ver todo mundo tirando 10, se possível 11. Tá orando por isso? Nessa É a última prova do ano. Tá orando última isso? prova do ano, tem que ser chave de ouro, como diz os pregadores pentecostais por aí. Vou até fazer jejum nisso. Então, faz porque Tem que fazer até agora já. necessário. Mas interessante que quando se fala dos ofícios de Jesus, eu resolvi buscar com curiosidade a sistematização da doutrina, né, dos 3 ofícios de Cristo. Interessante que a gente encontra pouca coisa nesse sentido, até porque, como diz os bons estudiosos, os teólogos mais expoentes não se preocuparam tanto em sistematizar esses ofícios de Cristo, porque embora sejam ofícios importantes, dá a entender também que não era tão destacado, tão relevante para se aprofundar. Mas Calvino, né, conforme Berkhoff vai dizer em seu livro, Calvino ele vai entender a importância desses 3 ofícios, ou do tríplice ofício de Cristo, e vai desenhar e vai discorrer sobre alguns pontos relevantes. Até porque às vezes a gente diz assim, Jesus para mim ele é tudo. Tudo o que? É onde a gente faz uma abordagem que busca aprofundar o que ele é, né, do ponto de vista sacerdotal, de rei e profeta. Aí no caso entraria também ali na principais dos santos, né? Isso, assim. Não entraria. Tem a ver com a doutrina ou com a matéria cristologia, mas não com essa aula necessariamente. A gente vai falar mais de função, vocação ou ofício mesmo. Interessante que alguns discordam quando se fala de vocação para Cristo, uma vez que ele já veio nesse bem, né, de desenvolver esses ministérios ou esses ofícios aqui. Mas do outro lado, ele foi ungido, né? Ele diz que Deus ungiu e etc. justamente para desenvolver que ele veio desenvolver. Então é isso que a gente vai estar fixando e abordando. Por quê? Quando você pega no Antigo Testamento, que nós chamamos de tipologia de Cristo, nós vamos perceber no rei de Salém, Melquisedeque, que ele era rei e ao mesmo tempo sacerdote. E era um sacerdócio diferente do que veio a posterior, que é o de Arão. De Cristo não teve começo, né? Nem fim, porque ele sempre intercedeu, há de interceder por nós perante o Pai. E Melquisedeque não há princípios, né? Não há registro da sua história, nem do princípio nem do fim. Não quer dizer que Melquisedeque era o próprio Deus aqui em forma teofânica ou cristofônica, não. Mas era alguém que não teve registro, daí foi usado como uma tipologia para Cristo, né? Olha, assim como Melquisedeque tem registro anterior ou posterior, assim também é Cristo. E vale lembrar que nós temos Davi, que em Jesus vai ser colocado nele também como tipo, que é um reinado, né, perpétuo, nunca faltará trono, ao trono de Judá, ao trono de Davi. Também quando você pega Samuel, foi tanto profeta como sacerdote, você também vai encontrar em Jesus tanto profeta como sacerdote. Você vai encontrar em vários homens no passado ou em situações passadas do Antigo Testamento, Jesus sendo representado, aonde que os estudiosos concluem que, tanto por meio de profecia, quanto por meio de simbolismo ou tipologia, você vai ver os 3 ofícios de Cristo representados no Antigo Testamento.
Até porque, quando se fala de sacerdote, se fala de alguém que representa o povo perante Deus. Quando se fala de profeta, é alguém que representa Deus perante o povo. O mais interessante é que nesse ponto aqui de sacerdote, quando você vai no caso de Abraão, que ele leva o seu filho lá para o Monte Moriá, Jesus ali, ele não é tipificado como um sacerdote, ele é tipificado como um próprio sacrifício, um próprio holocausto naquele momento. Então, nós temos essa dinâmica, né? Ora, alguém vai simbolizar ele como sacerdote, ora como profeta, ou ora como um próprio sacrifício. E aí Isaac pergunta, né? Senhor, pai, está tudo aqui, mas onde está o cordeiro? Quando aparece é o carneiro, né? Por que o carneiro e não o cordeiro? Já que alguns pregadores, naquele impulso eloquente da homilética, dizem, olha, Abraão já estava vendo lá na frente, né, um cordeiro, no caso que João Batista fala, eis aí o cordeiro de Deus. Porque quando você vê Isaac perguntando, você vê que ele pergunta no sentido que era um animal ainda praticamente recém-nascido, o cordeiro. Quando aparece o carneiro, já é adulto, né, o mesmo animal, porém adulto. E Jesus, quando ele desenvolve o seu ministério aqui na terra, aqui de 3 anos e meio, já era adulto também. Mas mesmo ele desenvolvendo como adulto, no caso aí, entre aspas, seria o carneiro, nós temos João Batista dizendo, olha, para todos os efeitos, ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, nele a gente encontra a questão sacerdotal e ao mesmo tempo a questão do sacrifício. Então olha só, ele como profeta, ele é aquele que sobre foram feitas as profecias do Antigo Testamento, e ele não era meramente um mensageiro, né? Mas ele era o quê? A própria revelação de Deus. É tanto que ele diz que quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, nunca o ser humano pode ver Deus tão bem, de tão perto, com tanta tranquilidade, como puderam ver Jesus. Embora ele não estava em sua glória, sua majestade, todavia era o próprio Deus entre nós, nós chamamos de Emmanuel, né? Deus conosco. Então a maior revelação é Jesus, é onde que a gente diz que Jesus ele é o Logos de Deus, né? Ele é a palavra viva, a palavra encarnada, ou seja, ele traz a maior revelação. Os homens naquela época não precisavam esperar uma outra maior revelação, até porque Cristo já estava com toda ela e justamente veio esclarecer muitas coisas do Antigo Testamento. Então ele como profeta. E hoje nós sabemos que a questão de ofício, vocação do profeta, não há mais sustentação para os nossos dias atuais. O que há apenas o dom. Enquanto até João Batista durou o quê? O ministério, né? A vocação, o ofício mesmo. E aí a gente diz que João Batista foi o último dos profetas. Se João Batista foi o último dos profetas, como que fica Jesus no caso? Jesus seria antes de João Batista, então, para ser um dos profetas até João Batista? Ou Jesus não era um profeta no sentido literal, ele apenas tinha sobre ele o dom de profecia? Vamos pensar um pouco? Entenderam a questão? Se João Batista foi o último, e Jesus, como que a gente pode desenvolver, pensar nele como profeta? É a pergunta? Sim. Ah, tá. Vamos lá, para a gente dar aquela acordada básica. Porque hoje a gente percebe, por exemplo, é igual quando alguém diz assim, olha, ali um profeta de Deus, né? Tem até agora está tendo uma onda de deixa o menino rodar agora, né? Deixa o profeta, deixa o menino ficar à vontade, senão o profeta morre, tá? Essa coisa aí no meio agora dos canela de fogo, né? Mais interessante que a gente percebe o dom, né? O ato profético nos dias de hoje, porém no sentido de exercer algo temporário ali, não no sentido igual o caso de Elias, que era o dia todo, que era João Batista o dia todo, que alguém olhava para o seu comportamento, olhava para a sua veste e percebia nele o profeta. O que nós vamos ver em Jesus, ele embora tenha a revelação do Pai, ele era a própria revelação, ele não era necessariamente um profeta em termos de cargo que ficava ali exercendo 24 horas, mas sobre ele tinha a unção profética, no caso que ele profetizava e falava de coisas, por exemplo, quando ele fala ali em Mateus 24, 25, que os discípulos perguntam ao Senhor, quando é que será a tua vinda? Quais sinais antecedem a tua vinda? Ele fala, olha, haverá fome, peste, terremotos, rumores de guerra,
fomes, mas disso tudo ainda é o princípio de dores. Essa questão escatológica que Jesus trabalha ali. Que não é um ato de colocar o que vai acontecer de um tom profético e tudo mais. Então nós vamos encontrar nele o maior profeta de todos os tempos. O profeta esse que, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, não estavam só para agradar, só para falar aquilo que massageava o ego, mas para falar a verdade. É tanto que em João 6, os discípulos se retirando, as pessoas se retirando, né? E os discípulos, Senhor, principalmente Pedro, né? Olha, essa palavra tua é muito dura. O Senhor é um grande, né, um homem, um salvador, um profeta, que seja, mas vamos lá, vamos maneirar aí, porque o discurso está arrebentando com os ouvintes. Estão indo embora. Qual foi a pergunta de Jesus, né? Qual foi a declaração de Jesus? Ó, você quer ir também? Vocês querem ir? Fiquem à vontade. Se fosse o dia de hoje, o que a gente faria lá? Não, irmão. Não entendo, irmão. Você não está entendendo o que eu quero dizer. Ó, fique aqui, porque aqui é a casa de Deus. Você é muito bem-vindo. Nós não podemos te perder, etc, etc, etc. Agora, Jesus não falou, olha, vocês querem ir? Fiquem à vontade. Interessante que isso é tão real. Um amigo nosso que é líder, ele fez uma orientação a um departamento e depois houve uma represália. Ele, para ficar bem, ele pediu desculpas, se colocou como culpado na história. Aí ele veio me contar, eu falei, olha, a sua humildade ela é louvável, mas ela é desnecessária. Porque naquilo que você está certo a pedir desculpa, talvez você peça desculpa pelo jeito, pela forma, mas pelo que você falou, uma vez que está correto, não se pede desculpa. É igual o pregador que prega, só porque não teve uma repercussão que ele esperava no final do culto, ele diz, irmão, me perdoa se eu falei alguma besteira, né? Me perdoa se eu não fui muito bem aceito no intuito de voltar. Mas em Jesus, esse ofício profético, vamos ver que ele desenvolvia de uma maneira reta, imparcial, seja para com todos, e nele estava então ofício também. Ofício. Então, Jesus João é o último, mas Jesus... Nele a gente percebe o lado profético, não que ele fez igual o João Batista ou igual os outros profetas que estavam ali exercendo apenas ou literalmente a função profética. Nele a gente percebe essa, como é que se diz, essa capacidade, esse potencial, essa vocação do Santo de Deus para poder ser a revelação, ser a profecia que o povo percebia. Então, com certeza João Batista foi o último dos profetas. Jesus como sacerdote, olha só, ele tornou-se o nosso grande sumo sacerdote. Ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado, nos aproxima continuamente de Deus e ora continuamente por nós. É onde a gente percebe que ele é o grande mediador. Ao mesmo tempo que ele vem, né, e traz a revelação do Pai, traz as boas novas, o Evangelho para a humanidade, ele diz, olha, eu sou o vosso intercessor, eu sou o vosso mediador. E Paulo na carta paulina ele vai dizer que entre Deus e o homem só há um mediador, que é Maria. Não é Maria? Perdão, que é Jesus, o único mediador entre os homens. Mediador porque ele acaba nos representando, mas é interessante que ele não é apenas o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Quem poderia entrar dentro do Santo dos Santos na época sacerdotal? O sumo sacerdote. Os sacerdotes ficavam no santo, no pátio, em outros lugares. Mas no Santo dos Santos era o sumo sacerdote que oferecia o sacrifício anual, que a gente chama de expiação. Vamos estar vendo mais à frente. E Jesus, como grande sumo sacerdote, ele não só entra, conforme os escritores, aos Hebreus colocam, ele também faz o quê? Com que o véu do templo se rasgue. Não de baixo a alto, mas do alto a baixo. E agora, o que vai ser colocado? Que nós, a igreja, somos sacerdócio santo, sacerdócio real. Logo eu não tenho mais que recorrer a A ou B para me representar junto ao Pai, junto a Deus, porque eu já tenho Jesus. Logo, o mesmo poder ou a capacidade que o irmão ou a irmã tem de se apresentar perante Deus, todos nós temos. Nós somos sacerdotes na melhor das coisas, na melhor da palavra, porque agora nós somos Cristo, somos salvos. Isso já nos torna em condições
de ir a Jesus, que Jesus nos leva até o Pai, que nos aproxima. Ou seja, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Aí alguns dizem, olha, por que eu vou, né, aquela história, Maria, se eu posso ir direto a Jesus? Ah, por que eu vou até Jesus se eu posso ir direto até o Pai? Interessante que a gente não vê essa forma tão direta, tão óbvia. A gente percebe que é possível chegar ao Pai, lógico, porque Jesus é a nossa reconciliação, Ele tira a barreira que havia entre nós, daí a gente chama Ele da nossa verdadeira religião, nos religa, Ele cria pontes, mas ao mesmo tempo Ele coloca que o ser humano consegue se aproximar porque Jesus agora, como sacerdote, Ele vem oferecer o grande sacrifício e tudo mais. Então a gente percebe que em Levítico, quando se fala da ordem sacerdotal, quando se fala do sacrifício, ali nisso também a gente tem um tipo de Cristo que viria mais à frente oferecer um grande sacrifício. Interessante que, conforme, né, o pastor Azazevedo colocou ontem, em Gênesis 3, nós temos um animal que é sacrificado por causa de um casal. Nós temos em Êxodo 12 um animal que é sacrificado por causa de uma família. Em Levítico 16 nós temos um animal que é sacrificado por causa de uma nação. Já em João 3 ou Mateus 4 nós temos Jesus que é sacrificado por causa de toda a nação, apenas não, por causa de toda a humanidade. Logo, Jesus não vem oferecer um sacrifício por um grupo pequeno ou maior. Ele vem oferecer um sacrifício por todos, e nós vamos falar mais à frente até onde esse alcance desse sacrifício é válido ou é possível. Amém? Que é uma grande discussão, na verdade. Mas a gente já vê aqui nele um ato sacerdotal, justamente naquilo que nós já falamos, que ele é sacerdote antes mesmo da ordem sacerdotal ser oficializada ou implantada. Então nós vamos perceber em Jesus essa ordem. Alguém poderia abrir, por gentileza, Hebreus 9, 24? Falei? Por gentileza. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém ele veio do céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha que interessante, ele não entrou em santuário feito por mãos humanas. Aí é onde, né, tem aquelas questões teológicas, correntes divergentes da nossa, que diz que realmente há como datar certas coisas, há como registrar certos fatos, uma vez que Jesus, que é o nosso Redentor, ele já entrou lá do Santo aonde? Lá no próprio céu, no santuário de Deus. Então foi lá que ele entrou, e lá está para interceder por todos nós, como um grande mediador por todos os homens, o grande sacerdote ou o sumo sacerdote. Ele entrou, ele pôde oferecer um melhor sacrifício, até porque ele foi além do que um ser humano poderia ter ido. Aí vem a questão, ele é mediador, ele intercede, como diz aqui, ele ora por nós, né? Nos ajuda. Mas aí quando a gente lê Paulo em Romanos, Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, dando-nos a entender que o Espírito Santo também está nessa função mediadora, ou nos ajudando a se aproximar do Pai de Deus. Então quem é o mediador? É Jesus Cristo ou é o Espírito Santo? Ou todos eles exercem essa função mediadora e somente Jesus é atribuído esse ato sacerdotal de sacerdote? Conseguem pensar nisso? Sei que dormiram bem, né? Dormiram cedo ontem, 9 horas da manhã, acordou hoje pedindo para levantar da cama, porque a cama já não aguentava vocês mais. Esse horário não é divino. Então, mas aí, consegue pensar? Porque muitas das vezes a gente diz assim, olha, o meu mediador, aquele que intercede por minha vida é Jesus Cristo. Aí o outro diz de lá, não, o meu mediador é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo consegue, né, compreender os meus gemidos. Quando eu não consigo falar, será que existe alguma discrepância, algum conflito de interesses aí? Lógico que não. Certeza. Porque a gente percebe que a Trindade, Deus, né, não tem essa coisa, essa disputa, né, essa concorrência de quem é que intercede. Então, quando você percebe Jesus intercedendo, nada
problemático em perceber que o Espírito Santo também nos faz orar perfeitamente ao Pai, conforme deveria orar. Mas só um trocadilho aí rápido, eu acho interessante quando alguém diz assim: estou orando agora ao Senhor. Aí na hora da finalização da oração ele diz em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Né? Fico pensando aqui de fato ele está orando. Porque se os três é onde ele usa para fazer o nome, né? A autoridade para validar, a quem ele está buscando? Aí alguém diz: não, mas está na Bíblia. Você vai ver o Pai, Filho e Espírito Santo na bênção apostólica, na questão do batismal, sim. Mas quando Jesus orienta sobre a oração, ele diz: tudo que pedires é em meu nome. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ora ao Deus Pai em nome de Jesus. Então fica meio estranho no final da oração, justamente por a quem se dirige. Os testemunhos de Jeová, né, os TJ, eles dizem o seguinte: olha, sabe por que eu não oro com você, crente? Pelo seguinte, eu não sei quem você está orando. Você está dizendo Senhor, mas pode ser qualquer Senhor. Né? Pode ser qualquer Senhor. Então eu oro a Jeová, então logo eu não oro contigo. Agora eu fico pensando na gente, né? Nós irmãos, a gente fica assim: peraí, aqui meu irmão está orando. Se eu vou até ela e digo: olha, em seu nome, ela vai dizer: peraí, mas você está vendo a mim, meu nome? É meio estranho, né? Mas esse dia eu estava conversando com uma menina do salão, que ela é de Testemunho de Jeová, né? Aí estava falando exatamente sobre isso, que eu falei para ela assim, que a gente não precisa se chamar Deus de outro nome do que, né? Porque na cabeça deles, né, melhor, no entendimento deles, só se falar o nome de Jeová. Se não falar, eu falei: então, se você chamar Jesus, não escuta. Se você chamar Deus, Deus não escuta, entendeu? Entendi. É coisa meio... Sim. Mas agora quando ele diz assim, você tem que saber a quem você está orando, faz muito sentido, né? Apesar das contraposições Mas você teológicas. sabe quem você está orando. Por quê? Existe crente que Você ele ora e não sabe quem está orando. Claro que sabe. Não. Você Sabe não. faz uma pesquisa por aí. Sério? Tem crente que ele ora por formalidade. Ele não ora por se dirigir direto ao Pai. Intimidade, né? Infelizmente nós temos muitos casos. Eu falo porque assim, já perdi as contas. Eu falo: irmão, por exemplo, se você está orando a Deus, Mas não saber você está orando ao Deus da Deus, Bíblia, aí ele fala: eu estou orando ao Deus da Bíblia. Então por que você acha que ele não pode fazer isso ou aquilo? Porque o Deus da Bíblia pode fazer isso. Mas é questão de fé, não é que ela não está orando. Sim, é mas por exemplo, ele se dirige, aí você pergunta: você está orando a quem? Ah, estou orando a Deus, mas quem é Deus para você? Ah, irmão, não sei quem é Deus não, só sei que eu estou orando a Deus. Ou seja, você vai buscando e outras coisas mais, não só questões teológicas, mas questões devocionais mesmo. Você pergunta: você está orando a quem, rapaz? Porque você embolou a oração aí. Você, ao mesmo tempo que você estava orando ao Pai, já estava orando ao Filho, já estava orando ao Espírito Santo, já estava orando ao pastor, já estava orando à igreja. Você estava orando a quem? Então assim, infelizmente, a gente não vai entrar na oração agora não. O professor só tinha uma dúvida então. Pra mim, isso Mas aí no caso então, eu poderia estar orando para Deus em nome de Já, pra Jesus. mim tem muito sentido Sim, falar. apesar que Jesus também é Deus. Mas quando você ora para Deus, a ideia que você tem é que você está orando ao Deus Pai. Entendeu? Em nome do Deus Filho. Em nome de Deus Filho. É tanto que na oração, a oração do Pai Nosso, Jesus dá esse modelo, né? Pai Nosso que estás no céu. Ele não dá um modelo do tipo: o Filho que está nos céus, o Espírito Santo. Então, é lógico que a gente não repete, faz isso uma reza, mas a ideia é de se dirigir ao Pai em nome do Filho e tudo Mas mais. se você orar, Jesus faz isso em teu nome. Você já orou, e ele já ouviu e já vai fazer. É porque ele entende, igual por exemplo, Tem você tem sentido, você orar ao alguém na Espírito Santo penitenciária também, que e está fala assim: orando: Deus velho, escuta também. o cara lá de cima, me ajuda aí porque o negócio tá difícil aqui embaixo, mano. Mas E aí, ele tem oração, ele acabou de se oração. converter e ele, tipo assim, tá com toda a sinceridade, no entender dele, ele tá respeitando, mas na mente dele ele tá aquilo normal. E Deus não vai rejeitar isso, porque ele tá orando na linguagem dele, né, no uso dele. Porque a gente Diferente vê- da nossa, que a gente ora às vezes com falta de respeito mesmo. Só ajoelha e só chora. porque quando o publicano ora, ele só fica lá falando. Então, Ele só fala aquilo que... Né? Não, ele não fala nome de Deus, ele só coloca a situação Sim. dele. Cristo- Deus aceita a oração sim, dele. Cristo só que ele é como rei. justificado. nós temos o ofício dele como profeta, dele sacerdote e agora como rei. Após a sua ressurreição, Deus o quê? Pai deu a Jesus
maior autoridade sobre a igreja e sobre o universo. Jesus até diz, né? Me dado todo o poder nos céus e na terra. Não parece um contrassenso com o nosso pensamento teológico? Jesus, antes de se encarnar, todo majestoso, todo poderoso, Deus se encarna. E agora ele diz, é-me dado. Se a gente fazer um trocadilho, parece que ele não tinha antes. Tinha poder antes? Claro que tinha. Todo o poder antes. Agora que tem. Se ele diz, olha, é-me reentregue, é-me restituído, que ia pensar, não, realmente ele já tinha. Mas quando ele coloca, é-me dado todo o poder, está lá em Mateus 28, e Mateus apresenta Jesus como rei, Parece que ele não tinha. parece que ele não tinha. É. Mas esse parecer não é um fato, porque na verdade ele sempre teve todo o poder. É como se dizer assim, olha, você já tem, mas agora estou novamente oficializando perante toda a humanidade, perante todos os discípulos e tudo mais, como rei. Ou seja, como profeta, ele entrega aquilo que Deus tem para nós. Como sacerdote, ele intercede. Como rei, ele manda. É tanto que quando a gente fala que quando alguém aceita Jesus de fato, e se ele quer de fato aceitar o Jesus bíblico e da forma bíblica, ele tem que aceitar Jesus como Salvador, como Senhor e como Rei. Não é possível aceitar Jesus como Salvador e não aceitar Ele como Rei, ou não aceitar Ele como Senhor, porque existem essas três questões envolvidas em todo momento que a pessoa aceita Jesus. No ofício dele, nós vamos ver que embora ele esteja exercendo um e outro, mas ele se revela, ele se mostra, né? Tem textos bíblicos e tudo mais, e ele dizendo, olha, eu tenho todo o poder, ou seja, eu tenho o direito de mandar. O mais interessante é que apesar desse direito de mandar em rei, que é, no caso ele é da linhagem de Davi, onde a genealogia é muito importante, a genealogia ela vai confirmar que Jesus de fato cumpriu aquilo que as profecias dizem, que ele viria da linhagem real. Então Jesus, como rei da linhagem de Davi, ele se revela. É interessante que ele, apesar de ele poder mandar, ele vai dizer em João 13, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ou seja, apesar de eu ser o rei, o soberano, eu venho como subalterno, eu venho como vassalo, ou seja, eu venho como estar servindo, que serve. Dando o que com isso? Inferioridade? Não. Dando o exemplo. Quando ele entra em Jerusalém, montado em um jumentinho emprestado, né, que eu acho muito engraçado quando alguém diz na teologia da prosperidade, não, eu posso ter um carro zero, até porque Jesus entrou de jumentinho lá dentro de Jerusalém, zerinho. Mas o jumentinho que Jesus entra foi emprestado, então a gente teria que devolver se fosse baseado nessa passagem. E as pessoas gritam, né? Pegam aquelas situações e dizem, ó, hosanas, que vem em nome do Senhor. Aquilo era uma recepção para rei, para alguém que tinha realeza, para alguém que estava entrando, né, dentro da cidade. Mas mesmo assim ele vem na simplicidade, na humildade. E aí os judeus o rejeitam, porque esperavam um rei que viesse, né, montado num cavalo de guerra, cheio de pompa política, autoridade e tudo mais. Mas Jesus veio na humildade e simples. Para eles bajularem. E eles perceberam, Jesus é alguém que depende tanto quanto nós de um rei a posterior. Mas é interessante que na escatologia a gente percebe, né, que os judeus o aceitarão como Messias. Por quê? Ele vai vir assim, né, para eles um dia. Cavalo de guerra, Só que os anjos, eles a é o igreja. mesmo Jesus. Né? Aí, como, né, os pregadores gostam da ênfase, na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí alguns, meu irmão, em nome de forçar uma coisa que quer fazer, diz, olha, se Jesus vem na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, então a gente pode também fazer tatuagem. Porque Jesus ele tinha, entendeu? É Rei dos Reis. Ele não é apenas rei, ele é Rei dos Reis, ou seja, ele é o soberano que está assentado sobre o trono e governa todas as coisas. Então, nós temos aí, a início já, esses três ofícios, que faz parte da teologia, da cristologia, que nós temos pouco desenvolvimento teológico sobre isso, apesar que, biblicamente, nós temos todo um desenrolar